E existe alguns programas aí, né? Por exemplo, o próprio programa da declaração de imposto de renda, por exemplo, ou... Mas, por exemplo, quando você usa Minecraft, ele não usa essa interface gráfica aqui, né? Mas, se a gente pensar numa aplicação desktop, o estilo que a gente conhece aqui da época do Windows, né? Então, aquela coisa do botão, né? Aquelas estruturas todas. Então, o Java, quando o Java foi criado, né, ele já veio implementado com esse toolkit aqui, para geração de interface gráfica, que é o AWT. Esse AWT, ele fazia chamadas ao sistema operacional para poder fazer os desenhos dos botões, das telas, tudo. Né? Porém, isso, como ficava a cargo do sistema operacional, desenhar as telas, você fazia um programa, você olhava o teu programa lá no Windows, quando você mandava para alguém no Linux, aquela coisa podia ficar muito diferente, aquela organização, aquele layout, porque lá no Linux ele vai chamar as rotinas do sistema operacional e o mapeamento não vai ser um para um certinho, né? E aí, para contornar esse problema, eles criaram o tal do swing, né? E aí o swing, ele mesmo que faz o desenho, né? Ele mesmo que cria o desenho. Então, você gerou um programa usando o swing aqui no Linux, você viu o layout, esse layout tem que ser o mesmo layout que vai ficar lá no Windows, né? E aí não tem esse problema de compatibilidade, né? Então ficou melhor isso. Essa ideia aqui do swing e do AWT faz lembrar, pessoal, hoje em dia, dois frameworks para desenvolvimento mobile, que funciona parecido com esse aqui, né? Que é o React Native e o Flutter, né? Eu não domino esses caras, mas pelo que eu entendi, por exemplo, o React Native, eles chama as rotinas, e tem aquela ideia de bridge, né, de pontos, ele chama as operações para fazer o desenho. Então, quando você está gerando lá para Android, ele vai estar usando a ponte do Android para poder gerar os elementos gráficos. Já o Flutter, ele usa as primitivas muito básicas e ele mesmo que desenha, né? Então, por exemplo, você pode estar no Android com aplicativozinho com cara meio de iOS, né? Então, você que define lá qual que é o estilo que você vai usar. Então, o Flutter seria mais no sentido do swing, né? Ele mesmo que desenha, ele assume essa responsabilidade, enquanto o React Native é mais parecido com a WT, porque ele passa para o sistema operacional fazer essas operações. Sacou? Eu acho que é isso. Se eu estiver errado, depois vocês me corrigem e me avisem que eu falei errado. Mas eu acho que é algo desse tipo aí. Então, quando a gente fala de interface gráfica, né, a gente está falando desse mundo aí de desktop, né? Então, nesse mundo de desktop, a gente tem componentes e containers, né? A gente tem esses componentes como a janela. Então, a janela ela é um componente e ela é um container também, né? Porque na janela você pode colocar elementos dentro da janela. Então, você pode colocar botões na janela, você pode colocar caixas de combinação, né? Botões de opção, caixa de textos, caixa de listagem, menu de contexto, né? Então, dependendo do toolkit, né? Estou programando aqui usando o Qt, C++, GTK. Os nomes podem variar um pouco, né? Por exemplo, as janelas, lá no Delphi, a gente chamava de form. Aqui no Java é frame. O text box também muda bastante, né? Tem um lugar que é text box, text field, text entry box, né? Que está focando aqui no R. Que são esses elementos aqui visuais que a gente está acostumado, né? E isso é uma coisa muito legal que veio, né? Com o Windows e com o Mac. Porque à medida que você aprende a usar esses componentes, vai ficando mais fácil você usar novos programas, porque eles se comportam de maneira idêntica. Diferente da web, né? Na web a gente tem que ter mais cuidado, porque na web pode tudo. Você pode criar as interações da forma que você bem quiser.
Por isso que esses frameworks aí, de CSS, tudo, de estilo, ajuda, né? Porque a gente já se orienta por algum layout já existente, né? Para a gente não ficar com essa responsabilidade de montar tudo. Aqui, pessoal, vamos começar, né, no estilo tutorial também, né? Vamos começar com uma aplicaçãozinha muito simples, né? Então, vou criar uma classe lá, Swing lá, esse nome é meio complicado, né? Mas tudo bem. Chama de interface. Então, um Hello World, né? Um Hello World. E aí eu vou aqui começar com o básico aqui, né? Então, para poder trabalhar com interface gráfica, pessoal, o objeto mais básico que tem é o frame. Seria equivalente a essa janela, né? Então, por exemplo, isso aqui seria um frame. E aí, quando eu vou tentar usar o frame, ele vai falar que vai importar, né? Então, a Javax Swing, é esse cara mesmo. E eu posso mandar executar esse programa. Eu mandei executar o programa iniciou e terminou, né? Acabou, não tem mais nada para fazer. Mas, então, se eu apenas instancio esse objeto, ele não mostra esse objeto. Então, eu tenho que mostrar ele. Igual o Cleber está respondendo de outra coisa aqui, né, em gíria, mas o que a gente precisaria de fazer no frame era realmente show, né? Então, existem alguns toolkits que tem esse método, show. No caso do Java, ele tem esse método setVisible. Então, ele vem falso, então ele não é visível, e aí setVisibleTrue seria equivalente a fazer esse show, mostrar esse elemento. Agora, observe que ele está executando, né? Aqui, ó, o botãozinho está em vermelho. Só que essa janela, onde que ela está? Ela está tão pequena aqui, só que eu não estou nem conseguindo ver ela. Ela está debaixo de alguma coisa aqui. Ela está extremamente pequena. Aqui no Windows, ela está tão pequena que não cabe nem... No Windows, no Linux aqui, ele não está mostrando nem a barrinha, né, essas barrinhas aqui. Ele está realmente sumiu. Então, eu preciso definir um tamanho para ele. Então, eu vou definir um tamanho para ele. Aqui eu vou colocar numa outra ordem, vou definir primeiro o tamanho e depois mandar visualizar. Agora, sim, agora eu tenho uma janela aqui, um tamanho que eu posso visualizar. Eu posso aqui aumentar, diminuir o tamanho dela, né? Não está previsto. Porque quando eu não defini o tamanho, aqui eu acho que no Windows ele não deixa fazer isso. Um tamanho que é só uma linhazinha, né? Ele não coloca nem o tamanho mínimo para pegar. Por exemplo, acho que no Windows você pode no máximo fechar o ponto que você vê apenas os botões de maximizar e minimizar. Só que observe aqui uma coisa, pessoal, eu vou fechar o programa. Então a gente está acostumado a fechar por aqui, né? Pá. Fechei a janela. Mas observe que o programa não foi encerrado. O programa não foi encerrado ainda. Então, por padrão, né, ele não, quando manda executar um programa, ele não fecha o programa. Ele fecha apenas aquela janela. E aí, se eu quero que ele feche o programa, está com algum rodando aqui ainda. Se eu quero que ele feche o programa, eu tenho que dizer para ele, olha, a operação do close operation, aquele de fechar, eu quero que você faça o quê? Sair do programa. Quero que você encerre a aplicação. Então, agora, eu mandei fechar, pá, encerrou a aplicação. Beleza, pessoal? Entenderam esses três parâmetros aqui? Algo que não. Tudo bem? Sim, professor, de boa. Beleza.
E aí, que aqui, pessoal, a gente vai, para essa disciplina, vocês podem depois, se vocês quiserem brincar com NetBeans ou instalar algum plugin no Swing aí para criar interface gráfica, fica à vontade. Mas para a aplicação que a gente vai montar, use só o básico aqui mesmo. A gente não precisa nada mais do que isso. Como o frame ele é um container, né, eu posso adicionar coisas nele. Então, por exemplo, eu posso criar aqui um botão e posso adicionar esse botão na minha interface gráfica. Tipo fazer um Minecraft, algo fácil assim, né? Então, eu criei lá um botão, né? Eu preciso importar o JButton, o texto é só esse diga lá e adicionei ele ao meu frame. Só que quando eu faço isso, ele cria um botão aqui, pessoal. Eu não sei. O botão tomou todo o tamanho da minha janela. É só aumentar a janela, né? Aqui tudo é o botão. Por que aconteceu assim, pessoal? Porque existe a ideia de layout. E o layout, eu preciso usar alguns elementos de layout para ele saber aonde que ele vai colocar aquele elemento na tela. Como é que ele vai organizar aquele elemento na tela. Quando eu apenas adiciono, o padrão é esse tal de border layout e centralizado. Então, ele está usando este padrão aqui. Então, quando eu adiciono, é igual a estar adicionando usando o border layout center. Mas eu poderia, por exemplo, usar o border layout, sei lá, norte, alguma coisa assim. Cadê? Border layout. Eu tenho que portar lá o border layout. Agora, por exemplo, eu coloquei norte, né? Então ele já colocou o botão lá na área norte. Então ele vai tomar toda essa área norte aqui, eu posso aumentar, diminuir, ele vai pegar toda essa área aqui. Eu poder botar no sul, no leste, no oeste. Então esse layout ele é muito simples, né? Um layout que talvez seja mais interessante para a gente é o flow layout. Quem conhece parte de web aí deve conhecer o layout flow lá, né? Então, quando você... Layout flow é muito parecido quando a gente está escrevendo coisas, né? A gente vai escrevendo coisas num editor de texto, você escreve, ele vai ocupando aquele espaço, ou quando você adiciona um objeto, onde que vai se localizar ali, né? Ele vai tomar aquele espaço ali, da linha. O Flex já é outro nível, né, Beatriz? Porque vocês são mais jovens aí. Mas o CSS, né? Você tem o Flex, né, o Grid também hoje em dia, tem uns layouts lá. Mas quando você vai colocar um objeto, né, os mais básicos a gente definia lá. Se era flow, se era a esquerda, se era a direita, né? A gente usava lá. Que era o mais básicozão, assim, né? Então, quando você ia definir, você falava aqui, cadê? Mas agora está muito mais fácil. Antes era mais hardcore, né? Na época tinha o lance das tabelas, né? Que aí, porque a ideia da tabela, Beatriz, é porque ainda não tinha, no CSS, não tinha ainda nada de layout. Nem o flowzinho básico, não tinha nada. Não tinha localização absoluta, não tinha nada. Então, a única forma do cara organizar os componentes na tela era criando as tabelas. Só que aí depois veio o movimento do tableless, né? Então, à medida que foi incorporado o conceito de layout ao CSS,
Aí eles foram evitando, né, as tabelas, só que, por exemplo, obviamente, as pessoas não sabiam usar, né, inicialmente o CSS, e o layout dele era mais difícil trabalhar com ele. Muitos continuaram ainda trabalhando com tabelas, até as pessoas começaram a falar, não, tabela é para dado, não é para fazer layout. Então, o movimento tableless, né, acabar com a questão de tabela. Então, aqui, eu tenho um outro exemplo aqui, né? Vamos copiar e colar aqui, o tempo está curto mesmo. Então, o que a gente está criando aqui? Então, agora, a gente está usando esse layout, full layout. Então, eu vou adicionando os botões, eu posso criar um botão, adicionar outro botão. E aí, se ele couber, né, ali na tela, ele vai ficar na mesma linha. Caso contrário, ele vai para a linha abaixo, né? Então, os objetos vão ocupando espaço, olha. Se eu aumentar aqui, couber eles vão ficar um do lado do outro. À medida que eu diminuo, se ele não couber mais, ele vai jogando para outra linha. Beleza? Então, esse é o flow layout. Ele vai ocupando o espaço da minha janela. E aí, se eu diminuir, ele vai se ajustando. Beleza, né? Só que, às vezes, você quer que esses caras estejam agrupados. Né? Mas vamos, antes de mostrar a questão do agrupar, existe um tal de grid layout, né? Mas ele é diferente, né, daquele conceito de grid layout lá da web, né? Mas, o que você faz? Quando você cria um layout, você imagina, olha, eu vou ter aqui, fica parecendo tabelas, né? Isso aqui o cara fez, deve ficar imaginando os programadores de tabela. Eu vou ter aqui umas tabelas aqui, ó, 3 por 2, duas colunas, duas linhas por 3 colunas, né? E aí, à medida que eu vou adicionando, ele vai ocupando o espaço, né, desses elementos. Então, ele adiciona na primeira, na linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, né, até ele completar todo. Aí eu preciso importar, né, o novo layout. Tem algum... Acho que o botão aqui tivesse... Aí, entra aqui. Então, ele colocou aqui os botões para mim. Se eu, por acaso, por exemplo, parasse aqui no 5, ele vai completar a primeira... Aqui são duas, né? Ele completou 4 elementos aqui. Ele vai botar apenas 4. Vamos lá. Beleza. Né? Só que, normalmente a gente vai precisar... Você não vai usar um layout, né? Você vai usar vários layouts. E aí a gente pode ir agrupando, né? Então, o flow layout é o mais interessante dele. E aí a gente pode ir agrupando para não acontecer, por exemplo, algo daquele tipo. Eu só tenho uma interfacezinha tipo essa. Eu tenho o nome, e aqui eu tenho... Porque como no ambiente... Em mobile, normalmente a gente não implementa desse jeito, né? A gente não cria um label e aqui a entrada. Na própria entrada a gente coloca a informação que a gente quer, né? Para a gente economizar espaço. Mas desktop, normalmente a gente faz dessa maneira. A gente usa um label, né, só para informação, e na caixa de texto aqui a gente entra com essa informação. Então aqui, a gente vai usar um outro componente. Esse componente não é o componente visível. Então, se você, vou lá programar em iOS, você vai ter um objeto equivalente ao panel lá. Muito parecido. Para você agrupar as stacks, né? Então, eu vou ter o label. Esse label aqui, observe que eu estou adicionando nesse meu panel, então eu criei um panel, que vai ter lá o nome e a entrada para o nome. A entrada para o nome, normalmente eu vou criar um objeto, porque depois eu posso querer pegar os atributos que estão lá em nome, nesse TXT. Mas de label,
é só saída de dados, né? Então eu não preciso criar um objeto para ele, só adiciono lá e pronto. Então agora, né, observe que eu tenho aqui esses meus objetos. Se eu aumentar o suficiente para caber um do lado do outro, como os painels eles estão em layout. Por exemplo, eu criei dentro do painel, eles estão em flow layout. Ao adicionar no frame também, eu uso o flow layout também. Então, esses caras aqui, eles estão em flow layout. Mas eles estão agrupados, né? Então, não acontece, por exemplo, do input text sair, né, e ficar, sei lá, o label ficar em cima e a entrada de texto ficar embaixo. O que aconteceria se eu não tivesse agrupado esses caras? Então, em aplicação, normalmente a gente vai fazer usando, né, agrupando. Isso, pessoal, não é muito diferente, né? A ideia em si não é muito diferente se você estiver programando lá em C++, usando Qt, ou usando na web. A web tem uns recursos a mais agora, mas, sei lá, no iOS ou no Android. É muito parecido. Você vai estar sempre trabalhando dessa maneira. Então, provavelmente, vocês conhecem o Udacity? Essa plataforma de curso? Eu não conheço. Tem o Coursera, né? Tem aqueles que é mais aberto, né? Tipo o Udemy, que pode criar um curso. O Udacity tem a Google, né? Que está mais por trás dele, mas tem outras empresas também. E aí, tipo o Coursera, tem alguns cursos abertos, né? Aí eles ganham dinheiro nesses tais de tipo especializações, né? Mas aqui, por exemplo, tem vários cursos de Android, né? E aí é legal porque, por exemplo, o curso de Android aqui é feito, né, pelos criadores das aplicações. Por exemplo, tem um lá que é feito daquela menina que ela criou o Google Keep. Então, são pessoas que trabalham, né, lá na Google, então, que trabalham, por exemplo, até na implementação do SDK. Então, a forma que eles ensinam aqui é a forma como eles imaginam que as pessoas devem usar o SDK do Android. Diferente, por exemplo, que eu dar uma lida em algumas coisas, eu tenho minha base de como que programa, e trazer isso para o Android, e eu consigo fazer alguns programas. Mas talvez eu não esteja fazendo exatamente da forma com que eles esperam que as pessoas programem. E se vocês fizerem aqui um curso básico aqui, ó, de interface gráfica, eles não vão ensinar você a programar arrastando e saltar. Eu gosto de frisar isso, né? Hoje em dia talvez cada vez vai precisar menos, mas porque o cara fica normalmente meio desapontado de ficar programando ali sem o arrastar e saltar. Mas provavelmente você vai usar lá Lab Android. Vai usar, por exemplo, no HTML para montar a tua interface. E os componentes que você vai adicionar, você vai acabar customizando ele, né, via código Java, né? Então, por exemplo, nesses cursos, normalmente eles usam esse ambientezinho aqui para você poder... O cara, às vezes, ele não tem ainda todo a plataforma do Android Studio instalada, configurada, e ela é muito pesada, né? Então, você pode experimentar aqui, ó. Aqui você monta todo a tua aplicaçãozinha via XML. E aí, quando você adiciona alguns componentes, aqui você vai adicionar ele aqui, mas como que vai aparecer mesmo vai depender do código Java que você vai estar escrevendo ali por trás, que você vai estar estendendo alguma classe já existente, né? Não vai ser diferentemente de aplicação desktop, onde você arrasta lá um botão, e o botão é aquele botão mesmo, não muda, o máximo que você muda é mudar a cor, mudar a fonte, alguma coisa assim, mas no mobile as aplicações são bem diferentes, né? Quase tudo
no teu celular é um list view. Só que cada aplicação você vê o list view de uma forma diferente, né? Então, é bem adaptado isso. Aí, pessoal, que é importante. Então, beleza. O básico de layout ali, a gente faz essas combinações. Aqui, pessoal, vamos acompanhar aqui rapidinho. Vamos ver isso aqui. Isso aqui é importante. E aqui a gente já vai dar uma iniciada na parte de... Quando a gente falar de linguagem funcional, tipo de programação funcional em Java, isso aqui vai ajudar. Eu acabei botando um componentezinho aqui, uma figurazinha, que eu tinha os slides, eu esqueci de botar a figura. Mas o Java, para ele trabalhar com evento, ele tem o conceito, você tem as fontes, né, e os receptores, né, os listeners. Né? Então, o evento é produzido com a ação do usuário, pode ser uma interação do usuário, pode ser algum outro evento também, tipo o tempo, você pode incluir, que vai disparar, e aí você tem um objeto que ele está escutando, né? Então, ele está escutando, e aí ele recebeu aquele evento, ele vai passar para um outro objeto. Vamos ver, né, o básico aqui, por exemplo, com o botão. Né? Então, por exemplo, para o botão, ele espera um evento chamado Action Listening. Mas o Action Listening, ele é apenas... Vamos acompanhar aqui, pessoal, isso aqui é interessante. O Action Listening é apenas uma interface. Né? Então, por exemplo, eu quero fechar o programa. No extremo da situação, o que eu teria que fazer? Eu ia criar uma nova classe. Eu ia criar uma nova classe aqui, chamada Finaliza. Essa classe, ela vai implementar essa interface Action Listening. Eu fiz certo aqui. Eu implementei, eu estou portando o cara errado. Acho que está errado lá o nome. Action Performance. Action Events. Tem que deixar o público aqui, pessoal, porque eu posso ter apenas uma única classe pública. Né? Tem alguma coisa escrita errada lá, né? Vocês viram, pessoal? Tinha alguma coisa escrita errada, então ele não aceitou. Meu Action Performance lá está escrito errado alguma coisa aqui. O Action Event. Eu não estou conseguindo ver, mas tem alguma coisa errada lá. Vou copiar esse outro aqui. Então, eu vou ter um carinha finaliza. Né? Então, lá naquela minha implementação, eu vou usar essa outra aqui. Eu posso, eu poderia, né, no caso extremo, poderia fazer o seguinte. Eu poderia criar um objeto fim, do tipo finaliza, instanciar esse objeto, pessoal, esse conceito aqui é importante. Instanciar esse objeto e passar esse objeto para o botão, fechar. Então, esse objeto finaliza, ele que fica escutando, ele que é o listening. Ele fica escutando, esperando uma ação. Então, quando eu clicar aqui no diga adeus, pá, ele fechou porque ele executou esse código aqui. Tudo bem? Pegaram aqui? Sim, sim. Só os eventos, né? São os eventos. Só que, né, eu teria, um passo que eu não coloquei aqui, normalmente, né, você tem... Por que a gente cria classes? A gente cria classes para a gente poder usar aquela implementação em outras partes do meu programa, né? Então, eu criei uma classe finaliza, eu imagino que eu vou ter, instanciar vários objetos do tipo finaliza. Né? Mas não é muito o caso aqui. E além disso, por exemplo,
eu tenho um objeto, para quê? Eu tenho um objeto porque depois eu vou usar esse objeto em outro lugar. Mas esse objeto fim, eu não vou usar ele em lugar nenhum. Então, a primeira coisa que eu poderia fazer é não declarar uma variável do tipo fim, porque eu não vou usar esse cara em outro lugar. Então, eu não preciso declarar esse cara. Poderia passar diretamente o objeto. Isso aqui, né, a gente não fala, né, sobre isso no dia a dia, mas isso aqui é um objeto anônimo. Né? Aqui, olha, eu tinha um objeto que eu tinha dado nome para ele, fim. Né? Então, eu poderia usar esse objeto aqui dentro, referenciar ele. Mas quando eu passo diretamente ele para o Action Listening, eu não tenho mais acesso a esse cara. Então, ele é um objeto anônimo. Né? Então, nesse caso aqui, seria o mais simples seria eu trabalhar dessa maneira. Pá. Aí carregou lá, funciona, normal. Só que existe essa outra situação, né? Que, por exemplo, será que eu vou usar essa classe? Eu vou instanciar outros objetos dessa classe? Talvez podia acontecer, né? Em que situação que poderia acontecer, pessoal? Ter que instanciar mais objetos dessa classe? Em muitas interfaces gráficas, às vezes a gente tem operação, por exemplo, eu posso abrir um arquivo clicando aqui no menu. Mas às vezes eu tenho aqui também esse outro menu aqui, ó. Eu posso abrir também. E às vezes eu tenho um botão aqui em algum lugar, né, eu posso clicar aqui e ele fazer essa operação. Então eu posso, uma mesma operação, ela pode ser disparada por diferentes componentes. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Uma mesma operação pode ser executada por componentes diferentes. Então, às vezes, né, essa tua aplicação, esse teu código não é simplesmente um system exit. Talvez tenha mais códigos aqui. Então, faz sentido você criar uma classe e você depois instanciar objetos dessa classe e passar para o menu, passar para o botão aqui, passar para o menu de contexto. Você tem aquele mesmo código, você não tem que ficar reescrevendo aquele código, se por acaso você mudar, você muda em apenas um lugar. Porém, imagina que esse não é o caso. Eu não vou ter outro botão, eu não vou para fechar. Então, aqui vem a ideia de classes anônimas. Vocês já ouviram falar em classes anônimas, pessoal? Em algum local, alguma apresentação? Então, o Java, eu não sei se foi no Java, qual Java? Não, acho que foi antes do Java 5. Ao invés de instanciar um objeto do tipo finaliza, eu vou instanciar um objeto do tipo action listening. Mas action listening é uma classe? Nesse caso é uma interface, né? Não? É uma interface, né? Então, se eu tentar passar aqui, por exemplo, um action listening, ele não vai deixar. Mas, o que ele vai falar? Olha, eu não posso instanciar esse cara. Porém, né, eu posso falar que eu estou passando uma nova classe. Aqui eu estou criando uma nova classe. Nesse caso aqui, sem nenhuma implementação. Né? Só que ele vai reclamar, por exemplo, se você está instanciando, criando uma nova classe aqui, adicione os métodos não implementados. Então, aqui, na própria chamada da função, eu posso criar uma classe e implementar o método dela. Então, system.exit. E aí eu não preciso mais dessa classe. Eu posso matar essa classe aqui, deixar ela de lado. E agora eu estou passando aqui. Então, aqui eu estou fazendo o quê? Usando uma classe anônima. Porque, no fundo, a única coisa que eu quero passar para esse botão aqui é o system exit. Né? Provavelmente, por exemplo, eu estou usando lá na web lá. Eu vou só mandar um evento, manda fechar. Né?
No Python também, se vocês usarem alguma interface gráfica do Python, provavelmente você vai adicionar um evento, você só vai passar uma função que ele tem que fazer lá. E aí, o melhor que o Java tinha, até o Java 8, era isso. Mas, observe, né, que o único código que eu quero é esse, é o systemzit, mas eu tenho que escrever tudo isso. Né? Imagina se eu não tivesse com o Eclipse aqui, pessoal. Ia ser mais difícil ainda, né? Se eu não tivesse com uma IDE, escrever esse código todinho aqui, sem... Esse código não me traz nada aqui para esse meu programa, né? Então, a única coisa que importa é isso aqui, o systemzit. Entenderam aí, pessoal? Mas eu quero passar essa operação, esse comando, né, para esse botão, e eu teria que instanciar, né, criar uma nova classe, né, e ao mesmo tempo eu estou criando a classe e estou instanciando um objeto dessa classe. Mas essa classe, ela não tem nome. Né? Não é assim, tipo, new, finaliza, implements. Eu não preciso dar um nome para ela. Não preciso dar um nome para ela. Entenderam, pessoal, a ideia de classe anônima? Então, está finalizando. Beleza. Só que, com Java 8, né, o que eles fizeram? Eles criaram... no Java tem várias situações assim. Eu tenho interfaces que tem apenas um único método para sobrescrever. Então, se eu vou sobrescrever, né, eu só sei que eu tenho um único método. Então, o código que eu passar é o código para implementar aquele método. Não tem nada mais que isso. Então, ao invés de escrever dessa maneira, hoje em dia tem uma outra notação. Mas no fundo é isso, pessoal. E é importante saber isso porque eu não posso passar, não é uma função que eu estou passando. Mas, parece, né? Quem conhece JavaScript aí? É as Arrow Functions, né? Arrow Functions, né? A única diferença, Arrow Function é assim, né? É com esse símbolo? Acho que é, né? Mas então é aquela, por exemplo, e aí eu posso colocar aqui, tem um objeto. Eu poderia usar, por exemplo, blocos, né? Se eu uso blocos aqui, se eu tenho mais de um comando, né, eu posso colocar blocos aqui, né? Tem várias operações aqui dentro. Mas quando eu tenho uma única operação, eu não preciso colocar o abre e fecha chaves. Eu tenho apenas um único comando. E eu também não preciso colocar o ponto e vírgula. E aqui eu acho que eu não preciso colocar nem os parênteses aqui. Então, olha a diferença, né? Então, agora, quando a gente olha aqui, né, você não precisa saber, o que é isso? Isso aqui é um action listening. Que método que eu estou sobrescrevendo? Eu estou sobrescrevendo o método action performed do action listening, e esse cara aqui um action event. Eu não preciso saber mais disso. Entenderam, pessoal? Então, isso aqui foi a partir do Java 8. Isso aqui são as notações lambdas. Porque isso aqui não é uma função. Parece bastante aquelas Arrow Functions, né? Mas é apenas uma notação. Isso aqui é igual a esse aqui. Só que uma notação mais simples. Né? Então, provavelmente vocês vão ver códigos mais nesse estilo aqui. E se por acaso o Java não tivesse implementado essa notação, toda a ideia de programação funcional no Java ficaria impraticável. A gente vai ver se eu falo com vocês na terceira unidade, a ideia do string, com aquelas operações tipo filter, map, reduce, mas se você tivesse toda hora passar o filter, você tivesse que implementar uma interface lá, sobrescrever métodos, os códigos iam ficar ilegíveis, não ia rolar. Não ia rolar. Aí eles fizeram isso. Já falta só 5 para 11, para a gente finalizar.
E aí, para finalizar, pessoal, aqui eu estou meio estilo procedural, né? Estou criando, tem na função main, na função main eu estou instanciando os objetos adicionando. Normalmente, o que a gente faz? A gente cria, né, uma classe, né, e aí essa classe vai ser responsável por construir a sua interface, né? Deixa eu copiar. E essa classe que vai ter os importos, né? E aí a minha main só faz o seguinte: eu só instancio um objeto e boto ele visível. Então, esse objeto que vai, digo lá, aparece na outra tela, né? Que vai executar as operações. Então, eu tenho o digo lá e eu tenho o diga adeus. E aqui eu estou usando, e em ambos casos, eu estou usando já a ideia de expressões amplas. Então, a própria interface tua que vai, a própria janela, né? Então, eu posso ter várias janelas, basta instanciar. Então, não é a main que vai estar montando essa janela, mas a própria janela que você cria um objeto. E aí você usa lá, estendendo o JFrame, né? Então, a gente usa aqui a herança, e a diferença é que a gente já está montando esse elemento aqui. Ah, é que o evento veio aqui para baixo. Aquela figura que eu estava querendo adicionar lá em cima. Beleza? Então, qual que é a atividade, pessoal? Então, esse sócio do MC não precisa fazer. Então, a ideia aqui é vocês, em cima desse banco de dados que vocês estão implementando, vocês vão fazer uma telinha de cadastro, né? Então, não vai ser cadastro de contato, vai ser cadastro de alguma outra coisa que vocês vão ter aí. E aí, em cima desse código que eu passei para vocês, vocês vão criar uma interfacezinha gráfica aqui, nome, alguma coisa, ou título, data, o que for. Você coloca essa informação, aí você vai ter uma ação de cadastrar, que vai chamar um DAO e vai adicionar aquele objeto lá dentro. Então, aqui vocês vão ter que pegar a informação do text field. O limpar vai ser setar esse text field como vazio e vai ter um sair. Né? E aí a gente pode, por exemplo, chamar aqui a confirmação, né? Esse elemento aqui. E aí, pessoal, já deu 11 horas, mas só para vocês... Uma coisa que vocês podem ter uma certa dificuldade é o seguinte. Eu vou tirar esse cara aqui. Rapidinho, pessoal, para ajudar vocês aí nisso aí. Então, o único ponto que vocês podem ter dificuldade é o seguinte. Vamos pegar esse código aqui. Aqui. Rapidinho, pessoal. Então, só para... Por exemplo, vocês vão ter lá a aplicaçãozinha. Aí, ela vai abrir alguma coisa. Cadê? Acho que eu não estou definindo o tamanho, né? Qual o tamanho?
Então, aí o set size é dele mesmo, né? Ele é um frame. Ah, pessoal, eu estou fazendo besteira aqui, né? Eu estou criando um novo frame aqui, né? Então, eu copiei e colei, né? Então, aqui é tudo do frame, né? É os dados que vão para o banco de dados. Você vai pegar essas informações que estão no text field, instanciar um objeto, livro, sei lá o que for, e aí depois vocês vão chamar o DAO e o DAO vai adicionar no banco de dados. E a função de adicionar vocês já têm implementado no DAO, né? Espero eu. Então, vamos tirar esse... Ah, o set size estava aqui, né? Vou tirar esse set size aqui. Porque agora eu estou com o frame aqui, mas não preciso do frame, né? Na verdade, é ele mesmo. Esse text field é sempre string, né? Então, você vai ter que converter ele. Então, aqui, pessoal, só esse ponto aqui, rapidinho. Eu vou ter algo, vocês vão ter algo parecido com esse aqui, né? E aí vocês vão ter um botão, uma coisa para poder adicionar. Então, esse botão vai chamar um método aqui, né? Então, um método private void cadastrar. Só que qual que é o problema? Esse cadastrar, ele vai ter que pegar as informações que estão no text field, né? Tá reclamando, Cleo? Todo input do Python é string, cara? Então, então o cadastrar, é só isso aqui que eu quero mostrar para vocês, pessoal. O cadastrar vai pegar a informação lá do text field. Só que do jeito que está aqui, eu consigo pegar a informação que está lá no text field, pessoal. Eu consigo pegar essa informação que está lá no text field. Isso aqui é uma função, está fora, né? O text field aqui é uma variável local, né? Olha, são variáveis locais. Então aqui eu não consigo pegar essa informação. Eu vou só chamar ele aqui. Vou criar um. Tá tarde? Eu vou criar um botão, não. Vou só chamar. Eu não consigo pegar esses caras aqui. Como é que eu faço para poder pegar essas informações, por exemplo? Text e-mail, text nome. Como é que eu faço para pegar essas informações? Eles podem ser variáveis locais? Não pode ser variável local, né, pessoal? Eu tenho que transformar eles em variável de instância, né? Então, o text field e o text nome, eu tenho que jogar eles aqui para fora. O text nome, text e-mail, text nome. Já botei o text nome e o text e-mail. E aí eu não declaro eles aqui, porque eu só uso eles, né? Então, eles são objetos fora. Então, aqui dentro, eu poderia pegar as informações que estão dentro dele. Tá? Texto. Aqui eu fiz meio relembrando o mundo do Delphi, né? TXT. Lá no Delphi a gente pegava 3 letras para definir o tipo. Tipo assim, o tipo do elemento gráfico, né? Então, text, nome, ponto. Aí eu tenho as operações tipo getText. Tá? Então, getText retorna uma string. Aí, o Clepson, a forma mais fácil de resolver esse problema era vocês terem criado tabelas onde o campo de vocês é apenas strings. Aí vocês não precisam nem se preocupar em converter. Ah, mas eu tenho que botar um botão, né? Vou ter que colocar um botão aqui, rapidinho. Eu ficar com preguiça aqui. Não estou nem preocupado com onde que esse botão vai aparecer. ADD. BT. Deixa.
Então, ele não vai chamar o systemzit, ele vai chamar quem? Ele vai chamar o método cadastrar. Ele vai chamar o método cadastrar. Então, vamos ver lá. Vou botar aqui. Então, o método cadastrar, ele vai pegar aquelas informações, vai montar um objeto e vai passar. Ó. Então, aqui eu consigo já pegar essa informação que eu estou aqui. Ó. Sérgio. Aí ele consegue pegar essa informação. Então, com essa informação, eu consigo montar um objeto e mandar esse objeto para o DAO e o DAO adicionar no banco de dados. Tudo bem, pessoal? Beleza, professor. Entenderam, né? Então, a única coisa que talvez você poderia perder um certo tempo é só com isso. Então, é bem simples, né? Observe que é algo bem simples. A gente tentar montar uma interfacezinha gráfica dessa com sei lá, o NetBeans, aí vai gerar um monte de lixo. A gente não precisa disso, é coisa bem simples mesmo. Não tem nada de mais aqui. O mais importante é a outra parte, quando a gente for montar a JTable, né? Que aí vai ficar legal, para a gente ver alguns outros conceitos, tá bom? Então tá jóia, pessoal. Vou encerrar aqui, já são 11h07. Então, boa aula para vocês aí. Eu vou parar a gravação. E aí, qualquer coisa,